Será que tá frio por aqui? Graus em Sofia, tá muito frio. A gente está andando em direção à estação de ônibus, porque agora a gente vai para Belgrado, na Sérvia, são 5 horas de viagem. A gente pagou 23 euros na passagem e eu espero que seja bastante confortável pra gente descansar um pouquinho. Depois eu conto tudo pra vocês. A viagem foi tranquila, cansativa, mas tranquila. Na fronteira entre a Bulgária e a Sérvia a gente levou mais de 1h30 parado esperando, porque tem a inspeção, né, das bagagens, tem que fazer o controle de passaporte. Mas enfim, cá estamos em Belgrado, e se em Sofia nós superamos o cirílico com o inglês, aqui, meu amigo, vai ser complicado. Porque até agora eu não vi nenhuma placa em inglês, é só no alfabeto cirílico. E o alfabeto cirílico não dá para entender absolutamente nada, porque quando você lê achando que é uma coisa, é outra coisa completamente diferente. E as pessoas também, pelo menos as que a gente pediu informação até agora, não falam inglês. Então acho que esse vai ser o nosso primeiro grande desafio. A gente está aqui tentando achar o metrô ou algum ônibus que vai nos levar até o hostel. E é isso, o primeiro desafio a ser superado é a barreira da língua. Vamos ver se a gente consegue achar alguém que fale inglês e consiga dar alguma informação. Mas até agora todas as pessoas que a gente pediu, nada, só na mímica. Mas vai dar certo. Achamos algumas placas em inglês, mas que não ajudaram em muita coisa, porque o demonstrativo das estações do trenzinho, é um trenzinho isso aqui, né, que a gente tá... são todas em cirílico. A gente foi na intuição. Vimos aqui no mapa mais ou menos a estação mais próxima do nosso hostel. Até agora a gente estava seguindo pelo Google Maps, mas o transporte público de Belgrado não aparece no Google Maps. Então isso também é uma complicação, mas enfim, a gente está aqui no trenzinho. O Hernani foi perguntar ao motorista, né, para comprar 2 tickets, já que a gente está usufruindo do transporte. Ele perguntou se a gente tinha um cartãozinho, a gente não tem cartãozinho, ele perguntou se poderia comprar, o motorista falou que não, que era pra gente sentar aqui que tava tudo certo. A gente tá meio perdido por aqui, mas vamos lá. Vamos lá, uma hora a gente se acha. Chegamos. Depois de pegar aquele trem cheio de emoção, descemos na estação errada. Andamos mais de 2 quilômetros com essas mochilas nas costas, mas aqui estamos nós e é isso que importa. Passar por esses perrengues faz com que a gente passe a valorizar coisas que, teoricamente, são pequenas, mas que passam a ter muito valor. Como, por exemplo, um banho quente e isso aqui, ó. Uma caminha gostosa para dormir. Aliás, é só o que a gente quer hoje. Banho e cama. Amanhã a gente vai passear. A Sérvia foi palco de inúmeros conflitos armados e eu tô falando de tempos muito recentes. Especificamente Belgrado, esse foi um dos territórios mais disputados por celtas, turcos, romanos, austro-húngaros, eslavos e pode crescer essa lista aí. Belgrado foi capital da extinta Iugoslávia de 1929 até 2003, quando se tornou então capital da Confederação de Sérvia e Montenegro. Em 2006, Sérvia e Montenegro se separaram e Belgrado passou a ser a capital da Sérvia. Mas essa não foi a última guerra de separação ou independência que aconteceu aqui não. No final da década de 90, muito recente, nós já éramos nascidos no final da década de 90, então a gente passa a imaginar o quanto as pessoas da nossa idade viveram esse tipo de guerra aqui. O conflito de Kosovo teve interferência internacional e trouxe muita destruição para o país como um todo. A gente vai falar um pouquinho disso depois. Eu tô contando isso porque eu quero mostrar para vocês essa arte que tá bem aqui atrás de mim, que é uma arte de protesto e são artes muito comuns da gente encontrar nos muros da cidade. É uma expressão da população como um todo que foi massacrada por guerras.
caminhando em direção à Catedral de Santa Sava e passou por esse parque lindíssimo aqui, que na verdade é um memorial a esse cara aqui em cima, ó, que é o fundador da língua russa moderna. Inclusive, essa estátua aqui foi um presente da própria Rússia. Chegamos à Catedral de São Sava e é realmente impressionante. Essa é a maior igreja ortodoxa da Europa. Sua construção começou em 1935 e, como vocês podem ver aqui, ainda não terminou. A entrada ao templo é gratuita. Vamos lá! Uma coisa que a gente pode perceber em todas as igrejas ortodoxas que já tivemos a oportunidade de visitar é que, além da bela ornamentação com detalhes em dourado, não tem estátuas e nem bancos, apenas pequenos assentos para quem realmente não consegue ficar de pé. E uma coisa que a gente aprendeu aqui na igreja da Sérvia é que os sérvios, em sua maioria, são cristãos ortodoxos, mas a maioria deles não é praticante. O que eles levam muito a sério mesmo são as festas religiosas, como o Natal, por exemplo, que aqui é celebrado no dia 7 de janeiro. E outra diferença pra gente, não envolve troca de presentes. O Natal aqui envolve, na verdade, a confecção de um grande pão, em que cada família coloca dentro desse pão uma moeda e aí distribui os pedaços de pão pelos membros da família. Quem comer o pedaço de pão e achar a moeda vai ter sorte aí por todo o ano que vem pela frente. Interessante! O que acabou de acontecer aqui foi uma manifestação pela não intervenção americana na questão sérvia. Participaram algumas celebridades sérvias, a gente não sabe quem são, mas vimos que muita gente tirou foto, aplaudiu, enfim, e participaram também os generais da aeronáutica e do exército. Assim como nós brasileiros, os sérvios são loucos por futebol, apaixonados. Qualquer praça você vê uma criança batendo uma bolinha. E agora a gente foi aqui comprar meu adesivo, porque eu faço coleção de adesivos. Como a gente está fazendo um mochilão, muita gente... isso é até legal falar. Muita gente pergunta se eu não compro ímãs de geladeira, chaveirinho, por cada lugar que a gente passa. Não compro essas coisas porque elas ocupam espaço. Mas eu faço coleção de adesivos, porque eu vou colando no meu computador, não ocupa espaço, não pesa... Então, voltando ao que eu estava falando, a gente foi aqui comprar o meu adesivo, né, aqui da Sérvia, e o moço que nos vendeu perguntou de onde nós éramos. Quando nós falamos que somos brasileiros, foi uma festa. Ele disse que o povo brasileiro é muito querido, é muito amável e que ele fica muito feliz de atender o brasileiro. Olha que coisa legal. Aliás, isso é uma coisa que a gente percebe em muitos lugares do mundo. Nós, brasileiros, somos muito benquistos. A cidade é toda arborizada, são muitos parques com banquinhos, mesinhas, onde é gostoso passar boas horas admirando a paisagem. Esse aqui que a gente está é o Hyde Park, a gente passa por ele para ir até o Museu da História Iugoslava, que é para onde a gente está indo agora. A Iugoslávia foi um país que existiu durante a maior parte do século XX. Ele surgiu após a Primeira Guerra Mundial em 1918. Invadido pelas potências do eixo durante a Segunda Guerra, a até então monarquia iugoslava se proclamou resistência de partição, democrática e federativa, abolindo de vez a monarquia em 1945. Renomeada como República Popular Federativa da Iugoslávia, em 1946 foi estabelecido um governo comunista, liderado pelo presidente Tito, que governou até a sua morte em 1980. Depois de uma crise política e econômica e do surgimento do nacionalismo, o país foi desintegrado, levando à Guerra da Iugoslávia, que foi completamente dissolvida no início do século XXI. Além de contar a história do país, aqui no museu também fica o túmulo do general Tito. A entrada custou 400 dinários. A Savamala, um bairro mais distante de onde a gente estava, por isso a gente veio de ônibus. Ontem a gente ficou meio perdido com o transporte público, mas o problema já foi resolvido. Recebemos uma super dica de uma seguidora, é por isso que eu estou compartilhando com vocês. Movit.
baixa esse aplicativo aí no seu celular. Eu vou escrever aqui exatamente como é que escreve para você não ter dificuldade. Pode baixar, ele contém todos os transportes públicos, pelo que ela me disse, de todos os lugares do mundo. E aqui de Belgrado, que o Google Maps não tinha, esse aplicativo tinha. Então agora a gente já se encontrou. Paulinha, salvou, hein? Sabe aquela sensação de riqueza que dura 5 segundos até você lembrar que a moeda daqui não vale muita coisa? É exatamente isso que a gente está sentindo agora. Então, acabamos de sair da casa de câmbio aqui, ó. Olha isso. 2.000, 1.500. Gente, é muito dinheiro. Nós trocamos 50 euros por 5.890 dinar. É isso aí. 1 euro equivale a 117 dinars de 80. Essa região aqui é cheia de relíquias da época do domínio turco. Aqui atrás, ó, as ruínas de uma fortaleza. E à minha frente, uma vista que eu preciso mostrar pra você. Essa estátua é muito representativa, um símbolo da cidade. Em meio a tantas guerras, o soldado pelado representa a paz. E ele tá sem roupas justamente por isso, para não representar ninguém, nem governo, nem país, nada. Só a paz. Além da ruína e da estátua, aqui no parque também ficam o Museu de História Natural e o Museu Militar. Essa aqui atrás é a Igreja de São Marcos e no entorno aqui do jardim ficam 3 palácios. Um que funciona a sede do governo e os outros 2 como sedes administrativas da cidade. Vale gastar uns minutinhos por aqui. Vindo aqui pela parte de trás da igreja, a gente chega a essas ruínas que um dia pertenceram ao Ministério de Defesa. Hoje ficam aqui como um memorial de guerra. Em 1999, a OTAN bombardeou Belgrado, em represália por causa da guerra com Kosovo. Essa, como todas as histórias, tem vários lados. De um lado, Kosovo se declarou independente e afirma que recebia ataques constantes da Sérvia por causa de uma limpeza étnica, já que na região moram muitos albaneses. Do outro lado, a Sérvia não aceita a independência de Kosovo e se sente injustiçada com o final da Guerra da Iugoslávia, onde muitos dos seus compatriotas foram expulsos de muitos países e sofreram crimes de guerra sem sequer um julgamento internacional. Diante de tudo isso, o que não foi noticiado na imprensa internacional é que o bombardeio da OTAN do final da década de 90 atingiu hospitais, escolas, casas de civis e matou milhares de inocentes. Esse país foi massacrado pela guerra e ainda assim as pessoas conservam uma alegria, uma espontaneidade, uma receptividade digna de receber todos nós como visitas. A gente sai de Belgrado com 2 sensações. A primeira é que esse povo merece viver em paz e a segunda é que a gente tinha que ter separado mais um dia para ficar por aqui.